Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandra e vou conversar um pouco com vocês aí nesse vídeo sobre a importância do estudo para a liberdade feminina. A gente sabe que para a mulher muitas vezes, devido às pressões que a sociedade coloca aí sobre a gente, casar, ter filho, cuidar de família, aquela coisa toda, muitas mulheres deixam de lado o sonho de estudar, de ter uma profissão diferente ali do que se espera delas para atender esses anseios sociais. Eu vou tentar conversar com vocês um pouco sobre a minha história de vida. Espero que inspire vocês também aí a conquistar o sonho de vocês, e aqueles que se sentirem também ali reconhecidos, comentem aí, falem aí um pouquinho, vamos colocar essas coisas para todos terem contato. Mas antes de eu começar aqui a falar, quero agradecer o convite das idealizadoras do canal Mulherzinhas por terem me chamado para conversar um pouco sobre isso, porque elas sabem muito bem o quanto que o estudo mudou a minha realidade, mudou minha vida, mudou minha condição e a bandeira que eu carrego. Pessoas, estudem, mulheres, estudem, porque o estudo lhes dá uma garantia, sim, de um futuro melhor para você e, consequentemente, para os seus filhos. Porque a gente é mulher, a gente fala, não quero ser mãe, não quero ter casa, não quero casar. Muito pelo contrário. Tudo isso a gente pode fazer, mas fazendo com muita consciência, com consciência de quem nós somos, para não perdendo a nossa liberdade. Então vamos lá. Como que eu consegui sair de uma condição de morar numa cidade pequena, de estudar em escola pública, de ter trabalhos que me pagavam um salário mínimo, para hoje morar numa capital de um estado, ter feito faculdade pública, ter feito pós-graduação e ter um trabalho público que me permite sobreviver sozinha, sem a ajuda ali de companheiro, ajuda de marido, ajuda de irmão, ajuda de família. Quando eu era criança, eu sempre acompanhei minha mãe com as contas de casa e sempre via, né, a angústia que era ter que estar com o dinheiro contadinho, não ter dinheiro para fazer uma coisa diferente, às vezes quebrava alguma coisa, aquilo ficava ali quebrado. Eu coloquei na minha cabeça de que eu não queria aquilo para mim no futuro, mesmo sabendo que toda a maré, tudo ia ser contrário a isso. Mas eu aprendi que quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você tem vontade de fazer aquilo, sempre vão aparecer as pessoas certas te ajudando, lhe indicando, te dando ali as devidas referências sobre o que tem que ser feito. Então, a primeira pessoa que me apoiou nos meus objetivos foi minha mãe. Então, agradeço muito a ela por sempre acreditar que eu conseguiria chegar aonde eu cheguei hoje. Então, hoje ela é super feliz, super orgulhosa aí de eu ter conseguido me formar, ter conseguido atingir o emprego que eu gostaria ali de ter, né, a condição do trabalho que a gente gostaria de ter. Outro exemplo também que eu tive foi dos professores na escola que eu estudei. Então, gente, respeitem os professores, não é porque eu sou professora que eu estou dizendo isso, mas prestem atenção no que eles têm a dizer. São pessoas que viveram muito tempo, são pessoas que têm uma experiência de vida riquíssima, e quando ele fala para você, aluno, aluna, se você não estudar, você vai ser um ninguém na vida, ele não está falando isso à toa. Ele está falando isso porque ele também era um aluno no passado, um aluno de escola pública muitas vezes, estava lá sentado, que também teve o start, teve o apoio do pai, da mãe, teve o apoio de outros professores para conseguir estudar e conseguir estar ali dentro da sala de aula falando com você de que estudar é importante. Então, os professores são muito importantes em nossa vida, principalmente nesse mundo onde a mulher muitas vezes é classificada de várias formas. As mulheres de bairros periféricos, as mulheres negras, elas têm o seu lugar ali colocado na sociedade, né? Falam que a gente vai ser o quê? Faxineira, que a gente vai trabalhar de babá, e se esquecem que nós temos sonhos, e se esquecem que nós temos vontade de mudar essa nossa condição. Então, isso pra mim foi o objetivo de vida. Então, desde os 10 anos, 12 anos de idade, eu coloquei isso na minha vida. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a trabalhar como uma criança, adolescente ali nos anos 90, começo dos anos 2000, meio dos anos 2000. Comecei a trabalhar para poder colaborar com a renda dentro de casa, porque meu pai e minha mãe não tinham salários com um salário muito alto, mas eu nunca abandonei o meu sonho de entrar numa universidade pública e de conseguir o meu diploma, porque eu sabia que isso ia ser um divisor de águas em minha vida e na vida
da minha família também. Então, na escola, os professores eles me indicaram para ganhar a inscrição do vestibular, na época, eu lembro como se fosse hoje isso, e na época o salário mínimo era R$400, que era o que eu ganhava de salário, isso em 2006, quase 14 anos atrás. A inscrição do vestibular custava R$100, então assim, a inscrição do vestibular era o valor, 1/4 de um salário mínimo. Então pra gente que não tinha grana, era muito dinheiro, R$100 era muita grana. Então eu fiquei muito feliz de ter ganho isso, e os professores também que ajudaram ali, são muito gratos a ele por ter conseguido essa inscrição. Fiz o vestibular, depois veio o resultado e passei. Fiquei muito feliz e a partir daí foi só alegrias, tristezas, angústias, tudo isso e mais um pouco, minha gente. Tive alegria por ter passado, né, ter conseguido passar por essa peneira que é o chamado vestibular. No Brasil a gente sabe que é muito difícil, porém eu sabia que não seria fácil por eu não ter isso aqui, ó, grana, não ter dinheiro. Meu pai e minha mãe não tinham condições de me bancar na universidade, eu teria que trabalhar para poder estudar, por isso escolhi fazer um curso noturno na época. Só que a universidade também tem os programas que ajudam pessoas como nós, pessoas ali de baixa renda, pessoas que vêm de escola pública, pessoas que estão interessadas em querer estudar. Então, eu fui contemplada com moradia durante todos os meus anos da faculdade, fui contemplada com bolsas de estudo também durante todos os meus anos da faculdade. Primeiramente, bolsas pela minha condição inicial ali de estudante de escola pública, de filho de trabalhador, e depois bolsas com mérito, porque na universidade eu descobri que eu tinha que estudar e muito para conseguir me formar. Então, foi o que eu fiz. Estudei bastante, eu me dediquei para ser uma ótima geógrafa, uma ótima professora. Hoje eu estou fazendo isso, espero que aprendendo ali, né, melhorando cada vez mais. Mas o programa de assistência social da faculdade, de ajuda, foi muito importante. E conheci pessoas maravilhosas também na moradia, no lugar que eu morei. Inclusive, uma das idealizadoras aqui do canal Mulherzinhas também foi minha colega ali durante a época de moradia. Então nós vivemos essa guerra, essa luta juntas. Ela sabe muito bem aí como que é difícil. Então, muitos exemplos de outras pessoas que também tinham a mesma condição, a mesma perspectiva que a minha, que encaravam o estudo uma maneira de mudar de vida. E foi o que nós fizemos. 4 anos depois eu estava formada, resultou depois em bolsa de intercâmbio, consegui fazer por 5 meses, resultou eu fui aprovada em 2 concursos, porém o ápice, digamos, desse esforço todo é o trabalho hoje onde eu me encontro. Hoje eu sou professora, trabalho no estado de Mato Grosso, estou aqui há 2 anos aproximadamente, e sou professora efetiva. Passei no concurso que não tinha cotas, em pleno 2017 ali, não tinha cotas para negro, não tinha cotas para nenhuma. Passei, estudei, consegui, e hoje, digamos, eu vejo tudo que eu passei lá atrás sobre os perrengues, né, os problemas que a gente passou, e agradeço cada pessoa que me incentivou, que me deu apoio, seja moral, apoio financeiro ou os dois. Minha família, meus amigos também, que me achavam doida por ter saído de casa ali, de ter deixado a família para trás, a cidade para trás, e ter ido morar numa cidade que não conhecia sozinha. Os professores, durante a minha trajetória de escola, são pessoas importantíssimas em nossas vidas. Durante a faculdade também, os colegas que eu fiz, os amigos que eu carrego até os dias de hoje. Assistente social também, que estou até falando dela, a Marilis, grande parceira aí dentro dessa trajetória. E depois aí da universidade, meu atual companheiro também, que por incrível que pareça, existem sim mulheres, homens que nos apoiam, que queiram ver o nosso melhor ali durante a trajetória. Ele foi paciente comigo, me ajudava, escutava minhas pitangas para eu conseguir estar hoje no trabalho que eu estou. Então, sim, o estudo muda nossas vidas. Eu poderia estar aqui falando com vocês agora sobre outros problemas, sobre como o fato de eu não ter estudado, o arrependimento. Porém, às vezes eu me arrependo de não ter estudado mais e mais e mais, para poder de repente estar falando aí de outras coisas. Então, eu acredito que essa pequena contribuição, história de vida aí, ajude vocês a refletirem, principalmente as mulheres, né? O canal é feito para vocês, o vídeo é feito para vocês, mulheres,
Não tenham medo, se alguém falar que vocês não vão estudar, estudem, se dediquem. Mas eu quero ser mãe. Sejam mães, sejam estudiosas, sejam trabalhadoras. Nós conseguimos tudo isso e conseguimos muito mais. Porque a violência que é exercida sobre nós, sobre nossos corpos, nossa mente, por nós não termos estudado, não termos conhecimento, ela é muito maior do que todo o sacrifício que você vai ter que fazer durante um tempo para conseguir ali atingir os seus objetivos. Então, espero que vocês gostem e até, de repente, um próximo vídeo.